Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar da fisiologia da glândula suprarrenal. Então, bora lá. Como o nome já diz pra gente, essa glândula ela está localizada ali acima dos rins. Se a gente tem dois rins, obviamente que nós vamos ter ali duas glândulas suprarrenais que também podem ser chamadas de adrenais. Essa glândula ela é subdividida em duas regiões, principalmente ali delimitadas pela sua histologia. Então vai ter uma região ali mais externa, que vai ser chamada de córtex, e uma região mais interna, que vai ser chamada de medula. Além, né, da sua classificação histológica, essas duas regiões elas também vão ser bem delimitadas pelo tipo de hormônio que elas vão produzir. Na medula, nós vamos ter uma produção ali das catecolaminas. Aminas, a gente vai lembrar de aminoácidos, que é responsável, né, pela formação de proteínas. Então, as catecolaminas são hormônios de origem proteica. Já no córtex, a gente vai ter produção aqui de corticosteroides. Esses esteroides, no nome, diz que eles são ali derivados do colesterol e vão ser de origem lipídica. Então, a gente tem ideia que os hormônios da medula eles vão ser de mais rápida ação do que os hormônios corticais. Haja vista que eles não vão precisar ali adentrar a membrana plasmática, né? Porque os seus receptores estão localizados acima da membrana, então vai funcionar ali de maneira mais rápida. Além dessa divisão em medula e córtex, nós também temos as subdivisões do córtex, que vão ser 3 zonas. A região mais externa do córtex vai ser chamada de zona glomerular. Ela vai ser ali responsável pela formação de mineralocorticoides. Quando a gente lembra de mineral, o principal mineral no nosso corpo vai ser o sódio. Então, vai ser um hormônio ali responsável pela reabsorção de sódio no nosso néfron, que vai ser a aldosterona. A zona intermediária do córtex vai ser a zona fasciculada, que vai ser responsável pela formação de glicocorticoides. A gente tem como principal exemplo o cortisol. E na terceira zona, né, mais interna, perto da medula, a gente vai ter a zona reticular, que vai produzir andrógenos. A gente sabe que andrógenos, eles contribuem para a formação das características sexuais secundárias. Então, a gente tem como principais exemplos aqui o DEA, o DHEA, e androstenediona, que é muito difícil falar, mas que também vai ser responsável, né, por esse processo de formação das características sexuais secundárias. Vamos falar aqui como que acontece a secreção, né, em cada região, né, do córtex e também da medula. Então, vamos lá. A primeira zona, que vai ser a zona glomerular, ela vai produzir aldosterona. Essa aldosterona ela vai ser liberada em 3 principais momentos, que vai ser na presença ali de angiotensina 2, potássio e ACTH. Lembrando que a ACTH é um hormônio adeno-hipofisário que vai ser produzido com o estímulo do hormônio CRH, que é um hormônio hipotalâmico. Lembrando que esse RH no final significa hormônio liberador de alguma coisa, certo? Mas vamos lá. Em que momento, né, essa angiotensina 2 ali vai atuar na formação de aldosterona? Bom, vai estar ali, né, relacionado aqui, como eu coloquei aqui destacado, regulação do volume de líquido extracelular e da pressão arterial. Não entendi, Giovana. Vamos supor que o nosso paciente chega ali hipovolêmico e hipotenso no nosso consultório. Ele teve um acidente de carro e ele sangrou terrivelmente, ele sangrou pra caramba. O que isso vai causar, né? Primeiramente, vai causar uma hipovolemia, que é uma presença, né, de baixa quantidade de plasma no sangue. E também uma hipotensão, que o sangue dele costumava passar ali 5 litros de sangue pelo corpo e agora tem só 3, que ele perdeu muito sangue. Então não vai ter aquela tensão tão grande nos vasos dele, igual costumava estar. E isso é prejudicial, né? Porque ele vai ter pouco sangue ali chegando para suprir as necessidades dos órgãos e tecidos dele. Então, o que vai acontecer no corpo dessa pessoa, né? Vai acontecer ali uma elevação dos níveis plasmáticos de angiotensina 2, principalmente pelo sistema renina-angiotensina, certo? A angiotensina 2, ela vai ali estimular
na glândula suprarrenal, né, a secreção de aldosterona. Essa aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio, principalmente nos túbulos distais e também dos ductos coletores dos néfrons nos nossos rins, estimulando, né, ali a reabsorção de sódio, que consequentemente vai puxar mais água, principalmente desses espaços, né, intersticiais e do próprio rim, para poder voltar, né, a água ali para dentro dos nossos vasos sanguíneos e consequentemente ali aumentar a tensão nesses vasos. Outro fator que também determina, né, a estimulação da secreção de aldosterona é o potássio. Haja vista que para a maioria dos processos, né, fisiológicos do nosso corpo, a gente tem ali um balanceamento entre potássio e sódio. Então, se o nível de potássio estiver muito alterado, a gente precisa ali de um equilíbrio, né, entre o nível de potássio e sódio dentro do nosso corpo. Também vai estimular ali a liberação de aldosterona, que vai fazer o mesmo processo. E o ACTH também, que vai estimular ali, de maneira geral, a formação de hormônios em todas as zonas corticais, tá? Então, beleza. Vamos lá, zona fasciculada, né, que vai produzir ali o nosso cortisol. A gente vai ter uma parte aqui para falar só sobre o efeito do cortisol no nosso corpo, mas o principal controlador da secreção do cortisol é o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que vai ser estimulado ali pelo CRH hipotalâmico. E na zona reticular, também ele vai ser estimulado pelo ACTH. Então, praticamente todas as zonas, né, da região cortical, a gente vai ter a ação do ACTH. Lembrando que na zona glomerular nós temos também a ação do potássio e da angiotensina 2. Beleza? Efeitos das catecolaminas sobre o sistema cardiovascular. Lembrando que as catecolaminas, elas são produzidas lá pela nossa medula da suprarrenal. Como que vai acontecer nessa secreção ali da nossa medula? A nossa medula ela vai ser estimulada pelo nosso sistema nervoso simpático. Lembrando que a gente tem ali o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O parasimpático ele vai ali atuar principalmente quando o corpo estiver em repouso, em momento tranquilo. Como a gente está aqui agora estudando, né, para fisiologia, o nosso sistema nervoso parasimpático vai ser o principal atuante ali. O nosso sistema digestório vai funcionar adequadamente, nosso cérebro ali vai estar concentrado em aprender coisas novas. Mas vamos supor que entra aqui no nosso quarto um assassino e a gente precisa fugir dele o mais rápido possível, caso de vida ou morte. Nesse caso, vai ser ativado ali o nosso sistema nervoso simpático, que vai liberar ali adrenalina e noradrenalina na nossa corrente sanguínea. E elas vão atuar ali, fazendo o nosso corpo responder a um momento de estresse, um momento de vida ou morte. Então, a gente vai ter ali o aumento da frequência cardíaca e da força de contração, porque o nosso coração ele precisa levar o máximo de oxigênio para o nosso cérebro ter, né, ações rápidas e também para os nossos músculos, para aquela questão de ter mais força, né? E também de correr mais rápido. A gente precisa ali suprir o nosso músculo com bastante oxigênio para a gente poder fazer esse processo de contração mais rápido. Vai acontecer também vasoconstrição. Essa vasoconstrição ela vai ocorrer principalmente nos órgãos que a gente não precisa que tenha ali um funcionamento certinho durante esse processo de fuga. Então a gente vai ali principalmente parar a digestão, ou a gente vai diminuir muito, né, o processo de digestão, porque a gente vai economizar energia realmente porque precisa agora. Então a gente vai ali diminuir a utilização de energia para poder fazer a digestão, para conseguir mais energia, levando apenas a vasodilatação, principalmente para essas áreas que precisam de um fluxo sanguíneo maior, que vai ser no caso, né, ali dos músculos esqueléticos e também do cérebro. Bom, os efeitos metabólicos da adrenalina. Como eu falei, né, a gente precisa de muita energia para esses órgãos, né,
esses constituintes do nosso corpo. Então, a gente vai aumentar ali a produção de ATP, consequentemente com o aumento da produção de glicose. Então, a gente vai estimular aqui a glicogenólise, que vai ser a quebra do glicogênio para formar a glicose, e a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros compostos que não são carboidratos. Beleza? Então, a gente vai aumentar aqui a secreção de glucagon, principalmente para fazer esse processo aqui de glicogenólise. A gente vai fazer ali também a lipólise do tecido adiposo para converter triglicerídeos em ácidos graxos livres, que podem ser utilizados como uma maneira de energia alternativa. E é isso. É as funções ali da adrenalina. Calma lá que eu tô falando muito rápido. Bom, efeitos da angiotensina 2 sobre as funções orgânicas eu já expliquei, né? Secreção de aldosterona e ADH. O ADH ele vai ser responsável principalmente pela reabsorção de água, tá? Também no nosso néfron. Mas ok, vamos falar aqui do cortisol, que é a nossa estrelinha, né, do corpo. O cortisol, ele vai estar ali relacionado também com a parte generalizada, né, do metabolismo. Ele vai estimular também muito a síntese de energia. Mas vamos aqui explicar como é que acontece primeiramente a secreção do cortisol. Ele vai ter ali, né, o controle do eixo hipotalâmico hipofisário. Então, o hipotálamo ele vai produzir aqui o CRH, que vai ser o hormônio liberador de corticotropina, em resposta a estressores físicos ou psicológicos, como estresse, baixa glicose no sangue ou doenças. Então, o cortisol ele vai estar ali principalmente relacionado à produção de energia no nosso corpo. Então, o CRH vai estimular a nossa adenohipófise a produzir o ACTH, que vai ser o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH ele vai estimular todas as zonas, né, do córtex, mas aqui a gente está falando de cortisol, então a gente está aqui falando da zona fasciculada. Lembrando que não vai ser necessariamente assim, passou da zona fasciculada, não vai produzir mais cortisol. Não é necessariamente assim, mas a zona fasciculada é a principal responsável, né, por produzir o cortisol. Por isso que a gente está aqui falando dela. Tá? Ele tem efeitos aqui, que eu falei, generalizados sobre o metabolismo, então ele vai promover ali a degradação de proteínas nos músculos e em outros tecidos periféricos para poder utilizar essa proteína também para a formação de energia. Né, os aminoácidos tendem a aumentar e são captados pelo fígado, onde são convertidos em glicose. Então, a ação do cortisol é inteiramente a formação, né, de glicose. Também vai promover a gliconeogênese no fígado e a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo também para promover, né, a formação de glicose. Aí nós temos duas doenças, né, relacionadas ali à secreção inadequada de cortisol. Primeiro a gente tem a síndrome de Cushing. A gente já falou dela quando a gente falou em habilidades médicas sobre as faces, que a gente tem uma face cushicoide, que está relacionado com essa síndrome de Cushing, que está relacionada à produção excessiva de cortisol. O excesso de cortisol ele vai fazer um processo parecido como acontece na diabetes. A gente vai ter ali uma liberação excessiva de glicose na corrente sanguínea, então vai promover ali uma resistência insulínica e a pessoa vai ganhar peso, né? Então a pessoa ela vai tender ali a consumir mais alimentos e vai ali fazer um aumento da sua gordura visceral. Então, os principais sintomas da síndrome de Cushing vai ser esse ganho de peso, né, hipertensão, diabetes, fraqueza muscular e características faciais típicas, né, o rosto redondo e a presença de estrias, principalmente pelo esticamento da pele, graças a esse ganho de peso exagerado. Como que pode acontecer essa síndrome de Cushing? Pode ser um tumor tanto na glândula adrenal, tanto na glândula hipofisária, né? Fazendo ali um aumento dos hormônios e, consequentemente, também o uso excessivo de medicamentos que tem corticoide.
Em contraparte da síndrome de Cushing, nós temos a doença de Addison, que a gente já falou dela quando a gente estava ali falando das diferentes características da pele, né? Que a gente tem um bronzeamento natural, né, nessa doença de Addison, porque o cortisol também estimula a produção de melanina de alguma forma. Mas ok, a gente pode ter aqui uma insuficiência, né, da glândula adrenal, então a gente produz pouco cortisol. Então, a doença de Addison, ela vai ser completamente diferente aqui, né, da síndrome de Cushing. Então, a pessoa ela vai ter uma perda de peso, uma hipotensão e uma hiperpigmentação da pele, que foi o que a gente falou, né, quando a gente estava ali falando das características da pele. Além de uma fadiga, né, porque ali a gente vai ter uma pouca produção de glicose, consequentemente pela redução do cortisol. Então a gente vai ter principalmente uma fadiga muscular, que vai ter pouca energia, né, para suprir os nossos músculos. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo aqui sobre a fisiologia da glândula suprarrenal. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima.